Olá, meu nome é Andrea Borelli e hoje falaremos um pouco sobre a questão da África Antiga. A primeira questão que eu gostaria de levantar com vocês é a questão da história da África. A história da África, na verdade, ela não é nova, mas ela aparece como uma problemática no mundo contemporâneo. Muitos elementos ajudam a gente a entender por que a história da África acabou sendo relegada ao segundo plano. Existem vários historiadores que vão apontar que a própria expansão europeia entre os séculos XVIII e o século XIX ajuda a ofuscar a história do continente africano. A gente precisa observar que esse continente é tradições culturais, rica em tradições políticas, em formas de vida. E que essas tradições, essas civilizações ainda são para nós pouco conhecidas. E são pouco conhecidas e continuam pouco conhecidas por diversos outros problemas, além desta questão do preconceito trazido pela própria expansão europeia, que vai procurar diminuir a importância dos povos africanos, como faz com os americanos ou mesmo com os povos da Oceania. O continente africano hoje continua um continente muito pobre, portanto as pesquisas feitas, seja na área da história, seja na área da arqueologia, têm ainda muita dificuldade para deixar esse continente se tornar conhecida no mundo acadêmico. Mas tem se feito uma ação bastante forte nos últimos anos de trazer a história deste continente ao mundo ocidental e a todos nós. E no nosso caso, no caso do Brasil, principalmente porque a história do continente africano compõe parte importante da história brasileira. A cultura afro-brasileira, esse grupo de afrodescendentes que ocupam, que ocupam o Brasil, eles têm o seu surgimento exatamente nesta África. Então hoje a gente vai discutir um pouquinho alguns grupos dentro do continente africano. Veja, não se trata de discutir todas as tradições culturais ou todas as tradições políticas africanas, mas de destacar alguns grupos que tiveram maior destaque nesta região. Vamos começar com os reinos do Oeste, na qual a gente destaca Gana, Mali e Songhai. Esses três grandes reinos que vão sistematicamente serem sobrepostos uns pelos outros, se destacam principalmente pela questão comercial. São grandes reinos comerciais que vão estabelecer grandes rotas subsaarianas e que vão se destacar tanto pelo comércio das pedras preciosas e principalmente do ouro e também do sal. O mais antigo deles é o reino de Gana. Esse reino ele será, na sua decadência, substituído por Mali, e Mali depois por Songhai. Em Songhai a gente observa um fenômeno bastante interessante, que é a substituição paulatina das religiões tradicionais africanas pelo Islã, pelas tradições muçulmanas. Mas é importante a gente destacar que em Songhai, mesmo que essas tradições tenham sido estabelecidas, ou seja, as tradições do Islã se estabelecem como religião principal, muitos elementos tradicionais, como por exemplo o bater dos tambores ou o fogo sagrado, se mantêm como prática. Se mantém como um elemento principal, principalmente em ritos como, por exemplo, o enterramento. Mas e essa região, e aqui a gente tem, por exemplo, um túmulo na qual você observa a existência da mesquita e das estruturas tradicionais de enterramento dos povos africanos. Podemos ainda também destacar os reinos da África Central. E aqui merecem destaque dois grandes reinos. O primeiro é o Grande Zimbábue. As ruínas do Grande Zimbábue, quando apareceram, elas causaram um verdadeiro furor na Europa. São ruínas muito grandes, de grandes proporções, e que deixaram os europeus extremamente curiosos sobre que grupo poderia ter criado
aquele tipo de ruína. A gente sabe mais ou menos, essas ruínas foram construídas entre 1400, 1500 e por volta de 1500, essa região já estava abandonada. Mas elas são ruínas colossais, então os europeus ficaram extremamente confusos sobre quem que teria produzido essas grandes construções. Na cabeça deles, com certeza não tinham sido os africanos, inclusive chega-se a um momento a dizer que esse aqui era a terra onde estavam as minas do rei Salomão. Na verdade, isso aqui foi produzido sim por tribos africanas que ocuparam essa região e desenvolveram um grande reino baseado principalmente em dois grandes comércios. Primeiro, a exploração da pecuária. Não sabemos exatamente o que aconteceu para que esse grupo abandonasse a região, provavelmente algum problema climático. Ainda nessa região da África Central se destaca o Reino do Congo. O antigo reino do Congo, ele não é o Congo original, né? A gente precisa separar, porque às vezes as fronteiras pós-coloniais não representam do mundo antigo, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Mas é nessa região que os europeus vão estabelecer os seus primeiros contatos, né? O Reino do Congo vai ser um dos primeiros lugares onde os portugueses entrarão em contato com os africanos. Né? Essa região ela vai, ao longo do tempo, ter o seu espaço, a sua população esvaziada, principalmente por conta do comércio de escravos. É importante lembrar que os portugueses nunca apresaram os escravos africanos. Quem fazia isso eram as outras tribos africanas, como no caso, os reis da região do Congo. Cabe destaque também para a região do Vale do Rio Nilo, né? Bem, falar do Vale do Rio Nilo é falar do Egito. E aqui cabe uma lembrança, sim, o Egito fica na África. Às vezes a gente tem às vezes as pessoas no senso comum não conseguem muito bem localizar o Egito, mas o Egito é uma civilização africana, que se desenvolve ao longo do Rio Nilo, né? E nessa região outros grupos também vão se desenvolver, né? E aí o grande destaque vai para a região da Núbia, onde a gente vai desenvolver os reinos Cuxita, né? Esse reino é o lugar, a Núbia é o lugar onde você vai ter as grandes minas de ouro exploradas pelos faraós egípcios. Então há uma grande preocupação dos faraós egípcios em controlar a região da Núbia, né? Exatamente por conta não de todo o comércio que vem dessa região, com o enfraquecimento da civilização faraônica. A Núbia se desenvolve em diversos reinos locais, entre eles principalmente os Cuxitas. E ainda também na mesma região a gente vê o desenvolvimento do reino de Aksum, né? Também seguindo tradições próximas às tradições egípcias e pela exploração, né, das minas de ouro. É importante vocês lembrarem que muitas das tradições vão parecer realmente tradições egípcias, como por exemplo o uso de pirâmides para o enterramento de dignatários, de reis ou da alta administração. Temos também a região do Swahili. Swahili, na verdade, gente, é um conjunto linguístico, certo? É um povo que vai ocupar a costa, né? E esse povo ele vai desenvolver um conjunto de, principalmente comércio com os europeus, né? E esse grupo ele se destaca pela unidade principalmente cultural e pela unidade linguística. Além disso, é preciso que a gente observe que esse grupo ele vai ser o que mais diretamente vai sofrer o contato com os europeus, exatamente porque é o grupo que está na costa e que estava num desenvolvimento mais significativo no momento da chegada com os europeus. Será com eles que, principalmente na área do Pacífico, serão realizadas a maior parte das atividades comerciais, né? Como eu disse, trabalhar com a história da África é trabalhar com algo que está ainda envolto em muitas, né, névoas que ainda precisam ser observadas, estudadas e melhor exploradas. Ao longo do seu curso, você terá outros momentos em que essa temática será discutida. Obrigado, retome seu material teórico e bom estudo.
Listuxdares, Akstamet, das Heini, Snaimums do Aretes, Sucus do